Meu nome é Gabriel Grossman e agora eu vou apresentar o meu projeto de diplomação intitulado Modelagem e Controle de Conversores DC-DC híbridos bidirecionais baseados em capacitores chaveados, sob orientação do professor Antônio Spencer e do professor Valner Brasamarel. Bom, basicamente essa é a agenda que eu vou seguir ao longo da minha apresentação. Inicialmente fazer uma introdução sobre o assunto. Vou desenvolver a modelagem matemática que foi feita desse conversor. Vou comentar sobre como essa modelagem foi validada em simulação em protótipo em laboratório. Vou falar sobre as técnicas de controle que foram implementadas, avaliar e comparar os resultados dela. Por fim, vou recapitular o que pode ser analisado a partir desses resultados. Bom, então, iniciando pela introdução, o contexto do trabalho ele se situa na crescente eletrificação da matriz energética mundial. Então, essa deve ser uma das tendências mais importantes do século XXI. E esse contexto é marcado pela crescente importância das fontes de energia renováveis no mix energético. Esse contexto, essa eletrificação, ela tem margem para muitos ganhos de produtividade e eficiência, mas também tem alguns desafios que são justamente associados ao caráter intermitente dessas energias renováveis. Seja para adequar picos de produção a picos de consumo, é necessário que conversores de potência funcionem de maneira bidirecional. Isso também é o caso de sistemas de armazenamento de energia. Então, existem muitas aplicações que têm uma relevância cada vez maior, em que é necessário controlar o fluxo de potência de forma dinâmica e com alta performance. Então, é justamente esse o foco do trabalho. O objetivo é estudar a modelagem matemática de conversores, em particular bidirecionais, de conversores de eletrônicos de potência. Bom, de forma particular, foi escolhida uma topologia VQIBC como base para desenvolver todas as análises. Foi feito um modelamento matemático. Esse modelo, o objetivo era validá-lo em simulação em laboratório. A partir desse modelo validado, implementar diferentes técnicas de controle e avaliar a performance relativa de cada uma dessas técnicas e o que pode ser extraído disso. Bom, então, inicialmente falando sobre a topologia utilizada, essa topologia VQIBC, Voltage Quadrupler Interleaved Bidirection DC to DC Converter, foi introduzida na literatura em um artigo de 2021 e ela foi escolhida por apresentar uma série de características interessantes. O primeiro deles é que ele é um conversor híbrido, portanto, ele é composto tanto de uma topologia muito semelhante a uma topologia boost clássica, caracterizada pelos indutores L1 e S1, L2 e S2, mas ele também tem módulos de conversores baseados em capacitores chaveados, em que os capacitores CM1 e CM2 são os flying capacitors, que convertem a carga da entrada para a saída, ou do barramento de baixa tensão para o barramento de alta tensão, já que entrada e saída não são termos tão fixos, porque justamente esse é um conversor bidirecional, então ele é justamente adequado para todas aquelas aplicações que eu mencionei anteriormente. Outra característica interessante é que ele é um conversor interleaved, então existem sinais de comutação que são defasados de 180 graus para o capacitor CH1 e o CH2, por exemplo, de tal forma que enquanto um está carregando, o outro está descarregando e vice-versa.
Isso permite com que sejam utilizados capacitores relativamente pequenos e tenham um ripple relativamente pequeno ao tamanho do capacitor. E também essa topologia permite atingir altas taxas de conversão com relativamente poucos componentes e interruptores de potência. Então, ela menciona voltage quadrupler, mas isso se refere apenas à parte do conversor SCC, conversor baseado em capacitores chaveados. Se considerarmos um duty cycle de 0,5, é sabido que a componente boost adiciona um ganho de 2. Então, há um ganho de tensão do barramento de baixa tensão para o de alta de aproximadamente 8 vezes, o que é bem alto. O que é interessante para várias aplicações. Enfim. Bom, então agora eu vou me ater à modelagem do conversor. Se essa imagem ela foi obtida do artigo que descreve a topologia, inicialmente pode-se imaginar como se houvessem 4 sinais de modulação, mas na verdade, claramente, 2 deles são complementares. Então, o sinal S1 e S4 5 são complementares e o S2 e S3 e S6 são complementares. Então, na verdade, são apenas 2 sinais distintos. Uma coisa que é interessante considerar é que o grau de liberdade que existe nessa topologia é justamente no duty cycle. Aqui eu estou considerando o duty cycle principal como o S1, mas ele é exatamente complementar para o S4 e S5. E para que ela funcione adequadamente, é necessário que os sinais, nesse caso S1 e S3 e S6, eles estejam tem um centro alinhado. Então elas chamam de center aligned. Foi justamente esse é o termo que descreve essa topologia. E também ela é utilizada em outros conversores. É uma coisa relativamente comum em eletrônica de potência. Mas o interessante é que os 4 intervalos que são descritos aqui podem ser escritos, se analisar com atenção, em função justamente do duty cycle. Então, somando-se os 5 intervalos em função do duty cycle, obtém-se exatamente 1, que é o tempo total, 100% do período. Mas é importante saber que, em função do duty cycle, é possível descrever o tempo relativo de cada intervalo. Bom, pensando no primeiro intervalo, aqui já é possível escrever o conversor no modelo do espaço de estados, em que os 4 elementos de armazenamento de energia, que são os 2 indutores, os 2 capacitores, descrevem cada um estado do sistema. Nesse intervalo 1, não existe relação entre os intervalos. Então, os estados IL1 e IL2 dependem apenas da tensão de entrada, e os estados da tensão nos capacitores dependem apenas das próprias tensões, já que estou considerando uma carga resistiva, e do valor do resistor. No intervalo 2, para o indutor 1, tudo se mantém igual, então a equação que descreve é exatamente a mesma, mas nesse caso há uma relação entre a corrente do indutor 2 e a tensão do capacitor CH1. Nesse caso, a corrente do indutor 2 carrega o capacitor CH1. Então, isso já é descrito aqui na matriz A, que descreve a evolução dos estados. De forma análoga, nada muda para o estado da tensão de CH2, que permanece descarregando da mesma forma que no intervalo 1. O intervalo 3 ele é exatamente igual ao intervalo 1. Ele tem exatamente o mesmo circuito, então é basicamente a mesma topologia e a mesma matriz de evolução A que descreve os 2 estados. O intervalo 4 é análogo ao intervalo 2, porém complementar. Então, nesse caso, é a corrente do indutor L1 que carrega
o capacitor 2. E o capacitor CH1 descarrega-se da mesma forma que nos intervalos 1 e 3. Então, dá para ver que há uma, uma relação de similaridade entre o intervalo 4 e o intervalo 2. Bom, a descrição da evolução em cada um dos estados permite utilizar a técnica de State Space Averaging para obter um modelo da evolução média do conversor, que é justamente uma média ponderada de cada uma das matrizes em cada um dos 4 estados, que são ponderadas pelo tempo relativo, que é descrito aqui em função do dead cycle, que o conversor fica em cada um, que ele permanece em cada um desses estados. Isso é feito para a matriz A e para a matriz B. E justamente com isso obtém-se o resultado da equação 5, que é o primeiro modelo do conversor, que é um modelo não linear. Essa é não linear em D, porque o principal grau de liberdade para conversar, para controlar esse tipo de conversor é o duty cycle. E alterando-se o valor do D, a matriz A é alterada. Então, deixa de ser possível realizar a hipótese de um sistema linear invariante no tempo, ele varia com D, mas de qualquer forma isso já é um modelo interessante. De qualquer forma, o projeto se baseia apenas em técnicas de controle linear, então é necessário linearizar esse modelo. Para isso foi feita uma análise de pequenos sinais. Nesse caso eu estou utilizando o estado da corrente IL1 como exemplo, mas isso foi replicado para todos os outros estados. É possível imaginar, por exemplo, que IL1 tenha uma componente de regime permanente, descrita por IL1 maiúsculo, e uma componente de pequenos sinais, descrita por IL1 chapéu. Essa equação ela descreve exatamente a equação 5, mas decompondo a evolução do sistema em valores de regime permanente, que são maiúsculos, e valores de pequenos sinais, marcado pelo chapéu. Fazendo uma decomposição algébrica, obtém-se a equação seguinte, e é possível observar que essa equação tem alguns componentes que têm apenas componentes de regime permanente. E nós sabemos que, para uma análise de pequenos sinais, esses componentes se anulam, então eles não são interessantes. Então, o primeiro termo dá para se ignorar, assim como esse termo, que tem apenas valor de regime permanente, e esse termo de V1 sobre L. De forma similar, esse termo contém a multiplicação de 2 valores de pequenos sinais. Então é como se fosse pequenos sinais ao quadrado, então nós podemos desprezar também. Assim, nós obtemos uma equação que contém apenas o produto de pequenos sinais com sinais de regime permanente, que nós caracterizamos como significativos. E obtemos, assim, a equação 6. Essa análise, que aqui foi feita para o estado IL1, pode ser generalizada para todos os outros estados. E assim nós obtemos um modelo no espaço de estados de pequenos sinais do conversor. Nesse caso, a matriz A do modelo de pequenos sinais, agora sim, ela é invariante no tempo, ela é constante. Mas o que determina ela é justamente o ponto de operação. Então, basicamente, a linearização do modelo de pequenos sinais, para fazer a linearização, é necessário escolher um ponto de operação. Outra consequência muito interessante da obtenção desse modelo de pequenos sinais é que agora nós temos um pequeno sinal de D que aparece como uma entrada do conversor. Isso é muito útil porque é justamente através desse pequeno sinal de entrada que será feito o controle do conversor. No entanto, algumas técnicas de controle, principalmente baseadas no controle clássico, exigem que seja obtido as funções de transferência entre os estados e as entradas do sistema. Isso é possível fazer facilmente, obtendo-se a transformada de Laplace do modelo de pequenos sinais. Obtém-se essa equação, em qual é simplesmente uma equação de álgebra linear que pode ser
computada facilmente, em que, como estamos considerando quatro estados e duas entradas, ela tem 4 linhas e 2 colunas. Então, isso aqui descreve exatamente as funções de transferência de evolução do sistema, que é matematicamente equivalente a um modelo no espaço de estados de pequenos sinais. Mas como geralmente para as técnicas de controle clássico é mais usual escrevê-las em outro formato, aqui elas estão escritas individualmente. Então a equação 9 são a evolução dos estados de corrente, a função de transferência dos estados de corrente em função de uma pequena variação da entrada. Na equação 10, os estados de corrente em função de uma pequena variação no duty cycle. E na 11 e 12, a mesma coisa para os estados de tensão. Aqui elas estão todas descritas em função de parâmetros do circuito. Bom, tendo esses modelos já é suficiente para prosseguir, mas aqui é interessante discutir um pouco sobre controlabilidade. Na verdade, o conhecimento da planta nos permite saber que há uma simetria muito grande entre os estados de tensão e os estados de corrente. Basicamente, não é possível controlar individualmente as correntes dos indutores e as tensões dos capacitores. Eles são estados que são associados. Inclusive, o rank da matriz de controlabilidade desse modelo no espaço de estados de pequenos sinais é justamente igual a 2, o que indica que apenas é possível controlar independentemente apenas 2 estados, justamente as tensões das correntes. Dessa forma, para o prosseguimento do trabalho, foi adotado 2 estados derivados artificiais, que são justamente a soma das tensões e a soma das correntes. Então, a partir de agora, são esses 2 estados que serão considerados e as suas respectivas equivalências em termos de funções de transferência. Bom, então feito a modelagem do conversor, agora eu vou discutir sobre a validação dele em simulação e em protótipo embancado. Bom, seja para a validação em simulação quanto em protótipo, é necessário escolher um ponto de operação para a validação de pequenos sinais. Em simulação, existem muito menos limitantes. Então, foi justamente o protótipo que definiu esse ponto de operação. Esse era um ponto de operação com uma tensão relativamente pequena de entrada, 10 volts, que é fácil de se obter, e um duty cycle de 0,6 porque obtinha exatamente um ganho de 10 na tensão. Então, como isso era fácil de se obter em laboratório, esse mesmo ponto de operação foi adotado para a simulação. Aqui nós obtemos o modelo da topologia que foi desenvolvida no Simulink. Foi utilizado o Simulink para fazer a simulação do circuito com os blocos do Simscape Electrical e Specialized Power Systems. E para fazer essa avaliação de uma pequena variação de pequeno sinal, foi feita uma variação de degrau do duty cycle de 60% para 61% e de 10 volts para 10.1 volts. Então aqui estamos considerando tudo em malha aberta. E foi feita uma avaliação de como os estados das correntes e das tensões evoluem a partir disso. Aqui nós podemos observar como o estado das correntes evolui a partir de uma pequena variação no duty cycle. É possível observar aqui a comparação em azul da resposta dada pelo simulador Simscape Electrical, que simula de fato a modulação e o ripple do circuito, com o resultado obtido pelas funções de transferência, que é equivalente ao modelo, matematicamente equivalente ao modelo de pequenos sinais no espaço de estados. É possível observar a primeira diferença é que
o modelo de pequenos sinais captura apenas a evolução média do circuito, ou seja, não modula a Ripple, mas isso é até interessante em algumas situações. É possível observar que o valor médio coincide bem entre a simulação e o modelo, e que essa oscilação transitória que tem a característica dampening, ela está sendo bem modulada, tanto em termos da frequência quanto o coeficiente de amortecimento. O mesmo pode ser dito para a evolução do estado de tensão em função de uma pequena variação do dead cycle. Aqui é interessante observar que a simulação há uma pequena queda de tensão no modelo da simulação em relação ao modelo idealizado das funções de transferência, porque justamente elementos parasíticos são considerados, mas de forma similar à anterior, a frequência de oscilação e o coeficiente de amortecimento são bem próximos no modelo quanto na simulação. De forma semelhante, ao fazer uma pequena alteração na tensão de entrada, o modelo corresponde de forma análoga, e o mesmo pode ser dito para o estado da tensão. Aqui também é possível ver que há uma pequena queda de tensão na simulação, mas a evolução relativa da função de transferência, a mudança relativa entre elas é respeitada e há uma grande correspondência entre a simulação e o modelo de pequenos sinais. Bom, agora eu vou falar sobre a validação em protótipo. Aqui é uma imagem do protótipo que foi desenvolvido do zero em KiCad, a partir da topologia que foi descrita. Aqui há 6 chaves de potência. Esses esses 3 componentes são os gate drivers, que aumentam a potência dos pequenos sinais de PWM para o circuito de retorno de potência. Inicialmente também foram adicionados na placa alguns circuitos de instrumentação para justamente as tensões e as correntes. Aqui à esquerda eram os bornes que foram utilizados para conectar aos indutores, mas acabaram não sendo utilizados esses circuitos de instrumentação. Importante dizer que o protótipo foi utilizado principalmente para validar a resposta em regime permanente do conversor, não a resposta dinâmica. Essa imagem compara os sinais obtidos para a modulação em protótipo e a modulação teórica do circuito. É possível ver que há uma correspondência muito clara entre eles. E aqui é possível observar os sinais de tensão e de corrente na entrada e na saída do circuito, o que permite calcular uma potência de entrada, potência de saída e uma eficiência relativa entre eles. Esse valor de 86% ele é compatível com as técnicas que foram utilizadas, é bem abaixo do artigo, mas isso explica, ou pelo menos a nossa hipótese é que isso se explica em função de alguns elementos parasíticos que são presentes na placa, que foi desenvolvida por nós, que não foi dada a devida atenção a eles. Então existem grandes perdas de chaveamento no circuito. Mas, tirando esse detalhe, basicamente a modulação é implementada da forma adequada. Bom, então agora eu vou me ater às características de controle. A primeira técnica utilizada foi o controle PI algébrico. Por algébrico, aqui se considera o método que foi utilizado para obter os coeficientes Kp e Ki. Nesse caso, foi utilizado um modelo de regime permanente para a planta, em que ela funciona aproximadamente como uma fonte corrente que injeta corrente no capacitor de saída em paralelo com o resistor de carga. Com isso, é possível escrever a função de transferência de malha fechada
do sistema, e usando-se como referência a função de transferência canônica de segunda ordem, é possível escrever os coeficientes Kp e Ki em função apenas de características da planta, a resposta desejada, como por exemplo o tempo de resposta, TS, e o ponto de operação. Então, utilizando o ponto de operação descrito anteriormente, uma resposta desejada de 0,1 segundos e um coeficiente de amortecimento de 1, que define uma resposta criticamente amortecida, obtém-se esses resultados. Então, no gráfico de cima, foi considerado que a tensão de referência de saída mudava instantaneamente de 100 volts para 110 volts exatamente em 0,2 segundos. É possível ver que o tempo de resposta do conversor de fato se aproxima bem de 0,1 segundos, o que é razoável com base no tempo de resposta desejado. E no gráfico de baixo observamos uma imagem do erro ao longo do tempo, assim como o cálculo da energia do erro, que foi utilizado aqui como uma função de custo de performance. O controle PI numérico ele é muito similar ao anterior, mas agora utilizando a função de transferência da planta, que foi obtida no desenvolvimento matemático, e utilizando o CISO Tool do MATLAB para ajustar iterativamente e numericamente a posição dos polos. Então, essa imagem que é vista aqui foi o ponto de operação que foi considerado que obtém um bom equilíbrio entre o phase margin e o gain margin e obtém uma resposta razoável para o sistema. Uma forma de obter os coeficientes numericamente. Com isso, esses foram os coeficientes obtidos e essas as formas de onda. Elas são muito parecidas com a resposta anterior, porque essencialmente é a mesma topologia de controle que foi utilizada, apenas com coeficientes obtidos de forma diferente, mas é um controlador menos agressivo. Bom, o controle PI duplo em cascata é um controle que é capaz de controlar simultaneamente os dois estados do circuito. Então existe um loop interno para controle da corrente e um loop externo que controla a tensão. É feita a hipótese de que a dinâmica do controle de corrente é muito mais rápida do que a dinâmica do controle de tensão, então pode-se imaginar e definir os coeficientes dos dois controladores de forma independente. É feita a hipótese de que um não interfere significativamente no outro. Com isso, obtém-se esses resultados que são muito mais próximos de uma resposta transitória de primeira ordem idealizada. Então, isso já é um ganho qualitativo em relação ao controle de apenas um dos estados. Mas agora, deixando de lado as técnicas de controle clássico e focando no controle moderno, foi utilizada a técnica LQR, que é um controle optimal de sistemas lineares. Então, aqui supondo que o modelo de pequenos sinais é razoavelmente linear, foi utilizado o coeficiente de penalização dos estados Q com matriz de identidade. Então, basicamente, o estado de corrente e tensão tem o mesmo peso de penalização e o valor de R igual a 1000 devido à alta sensibilidade que a planta tem ao dead cycle. Esses foram resultados obtidos, ou seja, uma resposta dinâmica muito rápida, mas que tem um erro constante em regime permanente, já que esse controlador não leva em consideração a diferença, o feedback com o integrador. Basicamente, o LQI é uma expansão natural do LQR, mas agora justamente adicionando um estado adicional, o State Augmentation,
que é justamente a diferença entre a referência e o sinal sendo emitido. Então, basicamente, um LQR com um estado a mais, um integrador. E esse estado adicional permite, tem resposta transitória muito similar ao anterior, mas agora com um erro nulo em regime permanente. Bom, essa tabela mostra a resposta dos 5 conversores com as suas respectivas funções de custo. Os dois controles PI têm as piores respostas em termos de desempenho, o que é razoável, já que um estado está sendo completamente ignorado, que é o estado da corrente. O controle PI duplo leva em consideração o estado de corrente, então já há um ganho significativo em performance, mas um estado não interfere no outro, então ele deixa de obter a melhor resposta possível. O controle LQR e LQI de longe são os melhores, tem uma resposta dinâmica muito rápida, e o LQI tendo a diferença de obter um ganho nulo em regime permanente. Então com certeza o controlador mais interessante desses estudados. Bom, basicamente a conclusão que pode se obter desses testes e do trabalho é justamente em relação à importância de considerar-se todos os estados para o controle do sistema. É evidente que deixar de observar a corrente nos indutores leva a um controlador subótimo, muito inferior a uma resposta dinâmica do que ele poderia ser. E em relação à comparação entre o controle moderno, em particular optimal, e o controle clássico, é evidente que poder levar em consideração simultaneamente o controle dos dois estados permite chegar a resultados muito superiores. Então, principalmente aplicações críticas em desempenho, seria interessante dar prioridade para o controle optimal. Bom, em termos de trabalhos futuros, uma limitação desse trabalho é que ele lida apenas com controles lineares. Então, seria interessante... E controles lineares implicam modelos de pequenos sinais. Seria interessante expandir essa análise usando controles não lineares e para poder deixar de pensar apenas em pequenos sinais e pensar em grandes variações dos estados. Uma ideia promissora é o controle preditivo. E outra expansão seria a ideia de utilizar observadores, já que em muitas aplicações, em muitas plantas, pode não ser viável, economicamente viável, medir todos os estados. Principalmente corrente pode ser difícil de medir em alguns conversores, ou muito custoso. Então, seria interessante avaliar a possibilidade de utilizar observadores para fazer um controle inferindo esses estados que não são medidos diretamente. Basicamente, essas foram as referências que apareceram ao longo da apresentação e essa foi a minha apresentação. Obrigado pela atenção e eu me coloco agora à disposição para dúvidas e perguntas.